Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui no nosso podcast Palavra Viva da ABT Sul. Quero aqui primeiramente fazer meus agradecimentos ao nosso pastor-presidente, pastor Gerisnaldo Cabral. Também agradecer aos nossos patrocinadores, a Logesso, São Pedro Pneus e Macedo Motos, tá bom? Que estão nos ajudando a estar realizando este podcast e esse episódio. Na entrevista de hoje, tenho um convidado muito especial, meu amigo, Diácono Abraão Holyfield. É isso mesmo? Isso mesmo. Se apresente aí para o nosso público. Paz do Senhor, queridos. Quero dizer de já que é um imenso prazer estar aqui pela primeira vez, mas novamente ser recebido pela família ABT Sul. Agradecer ao pastor presidente desta igreja, o pastor Gerisnaldo, e a missionária Lívia, que são bênçãos de Deus na minha vida, desde a minha infância, aliás. Os dois já eram bênçãos e continuam sendo bênçãos de Deus na minha vida, sempre me dando a oportunidade. É verdade que eles tiveram uma participação aí na sua vida, né? Demais! O pastor Gerisnaldo congregava lá na congregação do Bom Caminho, né? E a missionária Lívia, juntamente com... Minha mãe só dava apoio, né? Mas quem, vamos dizer assim, realizava o trabalho mesmo era a missionária. Ela saía apanhando tudo que era menino, de toda casa, e aí a gente ia. Tinha um trabalho que algumas vezes foi realizado até na minha casa, que era uma mega escola bíblica. E aí tinha brindes no final. E eu sempre amei a forma, na época, gente, hoje todo mundo conhece como missionária Lívia. Não sei se o pastor Gerisnaldo vai cortar minhas vidas na ABT Sul, mas na época eu conhecia como tia Lívia. Todo mundo chama a tia Lívia, né? A gente não só tinha, ainda hoje tem um grande carinho por esse casal abençoado, que muito abençoou. A gente tem que, algo que até talvez a gente converse mais para frente, a questão da educação cristã, né? Sim. Que é algo que tem que ser mais apoiado. E é desde o começo, né? Infantil, passa pela adolescência, passa pela juventude. Porque, assim, o que percebe-se muito, principalmente hoje em dia, é que nem toda igreja valoriza o ministério infantil. Eu sou fruto de investimento em departamento infantil. Eu sei que é Jesus em escola bíblica dominical, né? E isso é muito importante. As crianças de hoje, caso Jesus não volte, elas são os missionários de amanhã, os pastores de amanhã. Exatamente. Então há uma grande importância. As pessoas muitas vezes elas reduzem demais o ministério infantil. E hoje existe um ataque, né? Um ataque muito forte no departamento, nessa área infantil, onde as crianças são alvo mesmo de ataques demoníacos, diabólicos. Né? Ontem eu estava com a psicóloga Andriana e ela estava contando casos que a gente fica estarrecido e preocupado. Porque, como você falou, as crianças são os futuros jovens, são os futuros pastores, são os futuros missionários, são os nossos futuros líderes. Né? E o diabo, ele sabe onde investir, ele sabe trabalhar nisso. E é importante tratar também, porque a gente falou do ministério infantil, mas só que a educação infantil, ela de maneira nenhuma não pode se restringir só à igreja. Hoje também tem muitos pais relaxados, que eles acham que porque mandam seu filho para a escola bíblica, mandam seu filho para o culto de domingo, que tá tudo bem. Só que assim, a igreja ela vai fazer o papel dela. Agora quem vai solidificar essa educação é o pai e a mãe. Exatamente. Porque quanto tempo é que uma criança vai passar? Quanto tempo nós passamos? 2 horas? Em 2, 3 dias na semana, você coloca aí 6 horas, só um dia tem 24. Verdade. Uma criança ela vai passar em média em uma escola 4 horas. E hoje, infelizmente, em algumas escolas há uma doutrinação muito grande, uma doutrinação que ela começa de berço. Quinta-feira pela noite teve uma reunião com obreiros lá na igreja e a gente estava tratando sobre essas questões, sobre a preparação de obreiros, exatamente para saber combater essas vãs ideologias e falsas filosofias que hoje, não só de hoje, mas desde o início da igreja, elas tentam se infiltrar para tentar destruir a igreja. A gente tem que ter um cuidado especial com as nossas crianças,
O pai, ele não pode ser relaxado, ele não pode se... leva meu filho pra igreja, tá bom. E detalhe, tem pai que leva o menino pra igreja, às vezes a igreja não tem a salinha de crianças, ou a professora não foi no dia. Aí qualquer coisa que... Ele não tem domínio sobre o filho, ele perdeu, ele não tem autoridade sobre o filho. O menino começa... Eu lembro que minha mãe, ela bastava olhar pra mim. Meu amigo, quando a Dona Maria do Socorro olhava pra mim... Até hoje, né? Até hoje. Chega meu coração já. Por quê? Eu tinha temor à minha mãe, porque eu entendia a autoridade que ela exercia sobre mim. Então hoje, o menino começou a ficar inquieto, o menino começou a chorar. Celular. Você dá um celular para uma criança no culto, você está matando aquela criança. Matando quando eu digo desenvolvimento espiritual dela. Por quê? Porque em primeiro lugar, você vai provar que você não tem autoridade nenhuma sobre ela. Em segundo lugar, você está dando a entender para ela que no momento do culto ela pode mexer no celular. Por quê? Porque não tem importância. Ela dá para ela crescer pensando nisso daí. Sim. Se eu posso mexer no celular na hora do culto, é porque o que eu vou ver no celular é tão importante quanto o culto. Aí passa a priorizar. E aí passa a priorizar o celular. E aí então, desde pequeno vai criando essa cultura de priorizar outras coisas que não... Sim. As coisas de Deus. Né? Aí hoje você pega, bota a menina pra escola. Tem pai que não conversa mais com o professor. Tem pai que quando o filho chega em casa, como é que foi seu dia na escola? O que a professora falou? O que o professor falou? O que os meninos disseram? Na nossa reunião, ainda bem, né, que é a criança, né? Ela é uma criança que tem os pais têm um bom relacionamento, né? E a própria criança estava comentando na igreja que disse que na sala dela só ela era crente e o pessoal ria dela. E aí ela recebeu o incentivo, né? Tanto dos pais quanto da igreja, né? Sim. Então, assim, isso daí está acontecendo enquanto os pais não só chegam e eles estão sendo pais no automático. Ei, meninozinho, ei, João, vem cá, bora, deixou na escola, chegou, pegou. Menino, não atenta muito não, pega o celular. Você está matando o desenvolvimento sentimental da criança com você. Isso daqui é uma barreira quando mal usado. Tem que se entender bem isso. É bom que as crianças tenham contato com a tecnologia, mas um contato sadio. Porque se for um contato excessivo, vai causar sérios danos à criança. E isso daqui vai virar uma barreira no seu relacionamento com seu filho. Você nunca vai desenvolver uma relação sincera com ele. Por quê? Porque todas as vezes que a criança precisou ou ser exortada, repreendida, ou da sua atenção, você deu um celular para ele. Você está tornando o pai dele o celular, não você.